Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus nos reencontramos nessa manhã de sexta-feira, hoje 8 de abril. Hoje celebra-se o Dia do Desbravador, Dia do Combate ao Câncer, Dia do Correio e também o Dia da Natação. E hoje também será a abertura, logo mais às 19h30, da Conferência Teológica. Pregará hoje na abertura o pastor Rômulo, especialmente convidado da cidade de Fortaleza. Hoje e amanhã. E no domingo, no encerramento, o pastor Guilherme. Você não pode perder, compareça, prestigie a conferência teológica ministrada na Igreja do Calvário. Você vai ficar agora com Sala de Prosa, o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias falando sobre como manter constância na fé. E em seguida, estaremos trazendo a continuidade da mensagem que ministramos essa semana. Olá, gente boa! Sala de Prosa. Você percebeu as cores? Olha aqui, Não ó. tem nada a ver, menino. Né? É o contraste, é o contraste. É o contraste. Quem criou as cores? Olha, hoje nós vamos conversar, mestre, sobre constância na fé. Vai embora não, hein? Espera aí que nós estamos chegando. Constância na fé, mestre. É. Aí como é que é assim? Você já desviou? Você? Ou não? Bom, eu fui criado num lar Não, evangélico. depois que reconciliou com Não, Deus. louvado seja Deus. Não. Não. Esses dias, mestre, eu estava conversando com minha mãe. Minha mãe está com 95, estamos orando, dona Ilka, para chegar aos 96 em maio. Falei, minha mãe, quantas vezes a senhora desviou? E ela, menina, que é sertaneja, ela falou, que é isso, rapaz? É isso, menino? Respeita o que você me pergunta. Converti com 12 anos e eu quero mais, é como diz o hino, quero mais do meu Salvador. Fiquei emocionado, mestre. Mas nós estamos lidando com isso. De vez em quando, a inconstância. Eu acho que fraquezas, todos nós temos momentos de cochilo, momentos de tanque vazio, a luz fica acesa assim, vermelho no painel, é natural. Porém, a convicção de que Jesus é a razão da sua vida, o deleite da sua alma, quem teve uma experiência de conversão vai seguir esse caminho. Se deu uma tropeçada, a Bíblia diz que o justo levanta 7 vezes e bola para frente. Constância. Pode tropeçar de novo. É o Pedrão da vida, aquilo assim. A gente cantava uma canção que hoje até o povo dá uma reclamada dela, que a gente cantava aqui, tropeça aqui, oi, cai por lá, mas de novo levanta e começa a cantar. Irmão, como a conversa hoje é como manter constância. Então, como são dicas práticas? Eu acho que Hebreus 12 ajuda a gente. Primeiro, ele diz que você tem uma nuvem de testemunhas, como se você fosse um corredor numa Olimpíada, e você está no estádio, na pista, correndo, e tem uma multidão lá na arquibancada que já correu vitoriosamente a carreira e diz, vamos embora, vamos para frente, vai lá, eu já corri, eu sei que a corrida é boa. Segundo, como ter constância? Primeiro, você tem que receber essa ajuda, esse apoio, esse incentivo de quem já correu. E sabe que a corrida é boa e sabe que vai chegar. Então, pera, eu sei que não desviou e está vendo alguém desviado. Não recrimina, não xinga, fala com ele. Bora. Segundo aspecto, você tem que olhar firmemente para o treinador da corrida. Jesus é o técnico. Ele é o que treina você. Olhando firmemente. Para o autor e consumador da fé. É. Terceira coisa, para correr bem, você não pode levar a mochila nas costas. Tirar o peso, tirar o pecado que tenazmente assedia. O peso é o quê?
tudo aqui que atrapalha. Pode ser uma coisa até boa, em si, problema nenhum, mas atrapalha você. É um peso, O que é assim, peso ficar para um pode não ser amarguradinho. peso para... Ah, é um peso lascado. Era amargurado, mano, eu não Você corre tá não. doido? Você não corre, isso E não você é botar corrente grossa nos pés do Isso cara. não é pezinho, cara. Você tá com chumbo nos pés. É. Então, não carregar peso. Outra coisa lá que está dizendo para correr bem, é o que você já colocou aí, larga a amargura para lá. Esse negócio da amargura azeda a alma. Azeda a alma do cara. Azeda a alma do cara. E viver em paz com todo mundo, né? Dá para Paz viver com em paz com todo mundo? Quando eu digo viver em paz com todo mundo, eu estou querendo dizer o seguinte, você não pode ser um encrenqueiro. Oi, gente Você não boa. precisa- Ô, peraí. Você aí, ó, vai buscar a sua carapuça. Vai pegar logo e amarrar. Ah, meu Encrenquinha demais, tá doido, Zé? E você, menina, que fica dando opinião em tudo quanto é coisa da vida. Outra coisa, pastor Jeremias, que eu acho importante nessa corrida, que o texto lá, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí entra um ponto que cansa o cara, que tira o cara do foco, atrasa a corrida, perde a medalha, é o pecado. Pecado que tenazmente assedia. O pecado cansa. Ô, mestre, o que é tenazmente nos assedia? Gruda o cara. O cara tá correndo no tapete de chiclete. chiclete. Menino, não sai do lugar. Não sai do lugar. É mais ou menos isso. Aí, gente boa, tenha disciplina de confessar seus pecados todo dia. Se você aprender... Aí no texto também. Fala mais. Não, está aí no texto, você está entrando nisso. Disciplina, aceitar a disciplina de Deus. Aceitar a disciplina. Porque muito crente anda confuso, mestre, dizendo assim, o juiz de Deus está sobre mim. Quando ele passa uma aprovação, varão, e alguns crentes, eles têm uma luta com a enfermidade, por exemplo, a vida inteira. Então, Deus está com juízo sobre mim, a maldição familiar me acompanha. Falei, mestre. Quando a teologia é ruim, A cabeça é ruim. a cabeça sofre, o corpo sofre. Porque se a pessoa tiver essa teologia, ele vai sofrer como se Deus fosse um xerife ou um estraga-prazer que está com um pau, um porrete na mão para dar bordoada nele. Então, é como se Deus... fosse inimigo dele, tirar todo o prazer, toda a alegria da vida dele. Vamos dizer, não é a Bíblia, não ensina isso. Ô, gente boa, a ira de Deus já foi derramada. Foi derramada na cruz. O Senhor Jesus carregou ela toda. Se você nasceu de novo, a palavra de Deus diz assim, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aparte-se da iniquidade todo aquele que teme ao Senhor. Então, se a ira de Deus caiu no Senhor, por que o cara sofre, o crente? Primeiro, por duas razões. Primeiro, porque nós vivemos num mundo caído, sujeito ao sofrimento. Nós não estamos aqui blindados, nem nós estamos glorificados já. Oi, menina, aqui o assunto puxa assunto. Porque blindado, está uma palavra na moda, blinde sua vida. Seu casamento blindado, seu ministério blindado. O mestre acaba de dizer que não blinda. Não blinda. Ô, Mega, explica aí, Zé. Não tem casamento blindado. Nem família. Nem família blindada. Nem ministério. Nem igreja blindada. Aqui estamos sujeitos a lutas. Segundo aspecto é que o sofrimento é pedagógico. Paulo coloca lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3, e não apenas isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações. Ô, gente boa, aprende o pedagógico e ele vai traduzir. Ensina, gente. Ensina. Então, ele está dizendo o seguinte, não é que você gosta do sofrimento e nem Deus tem prazer em dar sofrimento, mas há lições na vida que nós só aprendemos Na dor. na dor. É por isso que Eclesiastes diz que tem mais sabedoria na casa do luto que na casa da festa. Então, gente boa, Deus não está derramando juízo em você, Deus está treinando você. Treinando. Aí você pode até falar assim, pastor, mas meu treinamento está mais intensivo do que o do mestre Hernandes. O mestre Hernandes está num treinamento muito leve. Ei, aí quando o cara compara assim, o que você fala com ele? Primeiro que o cara... Lembra que não sabe de nada, Lembra aquela inocente. brincadeira do camarada que esse cara só conhece as pingas que eu tomo, mas não sabe os tomos que eu levo?
Ilustração, viu, Ilustração. Zé? Não vai cortar a sala de prosa, falar com o mestre andou tomando. Aliás, mestre, eu ri demais. Um presbítero, aqui é assunto, puxa assunto, menino. Um presbítero, eu tive numa igreja nossa aí, e estava tossindo, fora de BH. Isso é boa. Aí o presbítero me atendeu e falou assim, pastor, toma uma pinga com mel. Quem estava perto horrorizou, mestre. Mas, mestre, o cara não sabe. As lutas que cada um vive. E nem Então, queira trocar. Não, acho que cada um tem sua vida e sua experiência com Deus. E Deus é sábio para dar aquilo que cada um suporta. Né? Corramos com perseverança. Ô mestre, uma pílula em 1 Coríntios 15, 57. Ok. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes. 58. 58. É. Sempre abundante. 57 é a vitória, né, mestre? É. Graças a Deus que nos dá a vitória Yeah. por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Inabaláveis. Ô, mestre, inabaláveis. Sempre abundantes, sempre abundantes. Ou seja, 3 pílulas. Ou seja, você não pode esperar circunstâncias favoráveis para produzir, para trabalhar. Ô, gente boa. Entendeu aí, não? Você pensa em Paulo. Paulo, quando começa a viagem missionária dele, ele ficou doente. Foi na primeira viagem missionária. Mestre de eu rir. Porque o Feber São Paulo deve ter levado um saco de dinheiro para aquela viagem. Não tinha banco, não tinha cartão de crédito, não tinha Pix. Ou então é depender do Deus Ou viver provedor. na dependência de Deus todo dia. Então, o ponto, ele ficou doente na primeira viagem. Ele passou mais de 20 anos trabalhando nas igrejas. Doente. Doente, menino. Doente, e levando pordoada, levando chibatada, e prisão. Ele falou, não, no dia que eu ficar curado de tudo, eu vou pregar. É que eu começo. Aí eu começo. Irmão, sede constante. É. O que você tem que largar? Qual é o peso? O peso é minha mulher. Não, senhor, o peso é seu orgulho. Sempre constantes na obra do Senhor. Ô, mestre, firme. A gente tem que ter compaixão de quem às vezes tropeça, né? Precisa. Em vez de ficar achando que nós somos melhores Nós que eles. temos que ser rigorosos com nós mesmos, com os outros, complacentes, compassivos, misericordiosos. E pacientes. O problema do fariseu é que ele era complacente consigo e rigoroso com o outro. Tem que ser o contrário. Peraí. Carapuça! Quem vai pegar? Estou falando nada. Vai, mestre. Não, esse é o ponto. Então, acho que se o irmão fraquejou, eu conheço a minha estrutura. Todo mundo é pó. Todo mundo é pó. Então não tem ninguém melhor que o outro, não. Não, tudo é pó. Tudo é pó. Então, se eu compreendo quem eu sou, miseravelmente pecador, fraco, eu só estou de pé pela graça. E se Deus tirou a mão de mim, já era. Cai na hora. Mas Ô, na mestre, hora. uma palavrinha sobre sempre abundantes na obra do Senhor. Isso é trabalhar na igreja em todos os ministérios, 24 horas por não, dia? de forma nenhuma. Eu acho que, primeiro, o abundante varia de pessoa para pessoa. Nós não podemos nos comparar com ninguém. Aleluia! Ninguém. Eu não posso querer imitar o Billy Graham, porque o Billy Graham, Deus fez o Billy Graham. Não posso querer imitar o Arival, nem o Jeremias, nem o Ronaldo Lidório. E nem queira imitar o mestre Hernandes. Você vai se dar maus. Beleza? Então, cada um Deus fez na sua proporção, por isso que a Bíblia está lá. A um deu 5, a um deu 2, a um deu 1 talento. O que recebeu 5 não era melhor que recebeu 1. Deus não vai chegar lá e dizer, você tinha que ter feito tanto, igual o fulano. Não. Deus vai exigir de você uma coisa só, fidelidade. Se você for servo fiel... Irmão, vamos recomeçar? Recomece. E você que está firme, não olhe para ninguém achando que você é melhor. E fala com o Senhor, para o Senhor tirar o peso. E aquele peso que você já sabe, deixa isso para lá. E não guarda, nós vamos falar numa sala de prosa, sobre os pecados que destroem seu fervor espiritual. Vamos orar, né, mestre? Vamos. Por nós mesmos. Quem pensa que está de pé, veja que não caia. Aqui nós vamos orar os dois também, tá bom? Eu oro primeiro, depois o mestre. Pode ser? Pode ser. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, nosso coração, quando nós olhamos para os irmãos,
com aquele ar que só o Senhor lê dentro do nosso coração. Queremos esse coração manso e humilde, meu Deus, compassivo, generoso, misericordioso, doce com os irmãos. Ajuda-nos a ser pedra de passagem, braço que levanta o irmão, palavra que consola. E obrigado, Senhor, por tua presença e tua palavra, que é encorajamento para permanecer. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Deus, nós clamamos por misericórdia, porque Tu conheces a nossa estrutura, Tu sabes que somos pó. Dá-nos também um coração misericordioso, que olha para o irmão, para a irmã que está enfraquecido, enfraquecida, e termos um sentimento de compaixão, de bondade, para estender a mão, para ajudar, para socorrer, para levantar. Tira de nós o espírito crítico. Sim, Senhor. Tira de nós o espírito de censura Amém. do próximo. Tira de nós esse espírito de vaidade, soberba, altivez de coração. Meu Deus. E dá-nos um coração humilde, manso, como o coração de Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente boa, peça ajuda. Peça apoio para você levantar e permanecer. Sala de Prosa está aqui, ó, querendo, tá de cabeça para baixo para mostrar para você que você vai ficar assim. É boa, boa, boa. Um patrocínio da 8ª Igreja Presbiteriana, Marco 1, em Belo Horizonte. E da LPC. Pensa numa instituição abençoada. E sou testemunha. Pois é, nós estamos aqui também a seu serviço. Deus abençoe muito, muito o seu coração. Siga o Mestre Hernando nas redes sociais, LPC. Eu E também, o príncipe né, aí, hein? Um abraço, gente boa. Abraço, gente. Com Deus. Tchau, tchau. Parousia é volta física, do modo como viste vir, ele há de vir. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Vinda física, visível, parousia. Agora, por que o Senhor está falando sobre harpazo e parousia? Meus irmãos, porque como estamos vivendo esse momento de princípio das dores, que teve início lá quando Jerusalém foi incendiado e o templo foi destruído, até a grande tribulação, antes disso, o Senhor vai levar, o Senhor vem buscar o seu povo, pelo qual Ele derramou o seu sangue, pelo qual Ele deu a sua vida, pelo qual Ele disse na casa de meu pai, para o qual Ele disse na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, disse Jesus, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou eu creio nessas verdades, ou nessa palavra, ou então, meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo aqui? Ou eu creio que isso realmente que Jesus falou vai se cumprir literalmente, ou então estou perdendo meu tempo. Lá no livro de Paulo escrevendo aos primeiros Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 3, olha o que é que Paulo diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que se vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vocês estão entendendo aí? Porque é princípio das dores? Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, debaixo de um clima em que você, humanamente falando, diante das circunstâncias que nos envolvem,
não oferecem segurança, tranquilidade, paz. A começar, pensa um pouco aí, você tem segurança morando na casa que você reside? Qual é a segurança que você tem? Sua casa está rodeada com a cerca elétrica. Você tem lá aqueles monitorado a casa com tudo que é de câmera. Aquela sensação de ser assaltado, de chegar um indivíduo na sua casa e fazer algum estrago, causar algum dano físico. Você não tem segurança quando sai de casa, nem quando chega em casa. Nós estamos vivendo num clima, meus irmãos, em que nós parece que a vida deixou a gente assim, entregue a qualquer um de nós passar por determinadas provações ou tribulações que fogem à nossa segurança, à nossa tranquilidade. Por que isso está acontecendo? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E voltando aqui, meus irmãos, que implicações tem esses sinais em nossos dias? Jesus usou uma metáfora de uma mulher quando está para dar à luz. Ele usou uma metáfora, ele comparou a mulher quando está para dar à luz, ela sente dores, até que a criança nasça, e a proporção que vai chegando o momento da criança nascer, as dores, as contrações aumentam, o sofrimento é grande. É isso que está acontecendo em nossos dias, o princípio das dores, está chegando o fim. Está chegando a hora da igreja ser arrebatada. Está chegando a hora do povo de Deus sair daqui. Está chegando o momento em que nós seremos, meus irmãos, transportados daqui pelo Espírito Santo para estarmos num céu de gozo, onde não há tristeza, onde não há lágrima, onde não há dor, onde não há pranto, onde não há guerra, onde não há nada que realmente traga qualquer sofrimento para o povo de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versos 18 a 25, estou concluindo dentro de instantes. E ele fala que não é só a criatura que está sofrendo, não só são os homens que estão sentindo o princípio, aquilo que começou o princípio das dores, não só somos nós, mas a própria natureza. Olha o que é que Paulo diz aqui: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a libertação da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. Olha a expressão, o verbo gemer, geme, e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê, como o espera. Chamou como espera. De sorte, meus irmãos, que a natureza, a criação geme, sentindo dores, esperando e aguardando o dia da sua redenção. Eu tenho 7 conselhos para dar, diante daqueles, ou de todos quantos estamos sofrendo esse princípio, desde o princípio das dores. O primeiro deles: nós estamos esperando, meus irmãos, o Senhor Jesus voltar. Quem crê nisso, diga amém. Essa é a nossa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não espero que esse mundo melhore. O próprio Jesus falou: o mundo jaz no maligno. O Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Nós não estamos aqui, irmão, nós não viemos para ficar. Nós estamos aqui como peregrinos. Amém? Estamos aqui de passagem. Qualquer um de nós pode partir a qualquer momento. Por isso que
Paulo diz: pensai nas coisas que são lá de cima, pensai nas coisas que há lá no alto, juntai tesouro nos céus, onde não há traça, não há ferrugem, não há ladrão para roubar. A minha esperança é essa, de ir para a glória, de estar com Cristo, que Paulo, escrevendo os Filipenses capítulo 1, versículo 23, nos diz o que é incomparavelmente melhor. Na ceia que vamos celebrar logo mais, quando Paulo recomenda lá o modo como os cristãos deveriam celebrar a ceia, ele diz, depois de ter tomado o pão, abençoado o vinho, ele diz: fazer isto em memória de mim, até que ele venha. É a prova de que nós estamos realmente esperando Jesus, todas as vezes que tomamos a ceia. Não é apenas para provar que nós estamos em comunhão com Deus, mas era para provar que nós estamos esperando Jesus voltar. Amém? Essa é a primeira coisa. A segunda, João 3,3 diz lá: e todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você está esperando Jesus voltar? Quem está esperando, diga amém. Então vamos nos santificar a cada dia, como diz João 3,3, e todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Não pense que Jesus está demorando. Eu li para vocês, Pedro, diz lá: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça, sim que todos cheguem ao arrependimento. Se Jesus tivesse voltado a 60 anos atrás, se Jesus tivesse voltado há 60 anos atrás, eu estaria no inferno. Para aqueles que se converteram há poucos meses, ou há poucas semanas, ou há poucos dias, se Jesus tivesse voltado há 5 anos atrás, você não teria conhecido o plano da salvação. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longano para convosco, não querendo que nenhum se perca, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, ele não voltou, porque certamente muita gente ainda vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Amém? Quarta lição: enquanto Jesus não volta, tenhamos cuidado com a apostasia. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 2, capítulo 2, versículos de 1 a 6, Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, quer por espírito, quer por epístola, quer como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o iníquo, a iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava vos dizer estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Cuidado para você não negar a Jesus. E eu quero me dirigir aqui aos jovens universitários. Alguns jovens aqui da nossa igreja recentemente passaram no vestibular. Tenham cuidado, porque se há um local em que professores ateus, materialistas, homens sem nenhum sentimento do estrago que eles vão causar, eles vão tentar desconstruir a família, desconstruir os costumes
judaicos cristãos do seu coração. Eu conheço jovens que foram para a universidade e chegaram lá. Alguns se desviaram. Alguns passaram a defender as ideologias de gênero. Alguns passaram a viver uma vida completamente pervertida, tendo um comportamento semelhante aos dias de Sodoma e Gomorra, para não ser muito claro, vivendo uma vida dissolutamente pervertida, que faz até vergonha a gente comentar aqui o modo dessas pessoas como estão vivendo hoje. E alguns frequentavam a igreja, mas chegaram lá, apostataram da fé. Cuidado com a apostasia. Quinto e antepenúltimo, estejamos prontos para que, se possível, por causa do nome de Jesus, repito, sejamos ameaçados de morte. E Jesus falou isso no mesmo texto que nós lemos, versos 12 a 19. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vossos corações de não vos preocupares com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis, preste atenção, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De sorte, de todos sereis odiados, por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Não se intimide se alguém lhe ameaçar, se você se sentir perseguido, se você perder a liberdade, se você chegar até a pagar com a sua própria vida por causa do nome de Jesus. Sexto e penúltimo lugar, devemos, meus irmãos, quais virgens prudentes, estar providas de azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo, e nós devemos estar revestidos, devemos cada dia nos enchermos do Espírito Santo, para que quando o Senhor vier, nós estejamos com as nossas lâmpadas acesas. Quem pode dizer amém? E possamos ir ao encontro do noivo. Jamais nós nos encontremos como as virgens loucas, que estavam desprovidas de azeite. O noivo veio à meia-noite, e elas foram procurar azeite. Quando o noivo veio, e elas não estavam prontas, elas ficaram. E por último, aguardemos o Senhor Jesus voltar. E aqui eu quero fazer minhas as palavras do meu segundo pastor de saudosa memória, reverendo Jonatas Ferreira Catão. Ele dizia muito isso: espere Jesus voltar, materialmente falando, como se ele venha daqui a 100 anos. Quem está estudando, continue estudando. Quem está construindo sua casa, continue construindo sua casa. Quem está se preparando para casar, continue fazendo um enxoval. Fisicamente falando, como se Jesus venha daqui a 100 anos. Porém, espiritualmente falando, como se ele viesse hoje, como se ele viesse agora. Amém? Tenham todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.